Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal vamos falar de mais uma vitória do São Paulo Futebol Clube contra o Atlético Paranaense, análise, opinião e muito mais no vídeo de hoje do canal, então vamos embora pro vídeo. Um dado importante também, você falou dos números do Alexandre, o número do Rodolfo Rodrigues também interessante. O São Paulo ficou 16 jogos sem vencer o Atlético na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, de 1999 a 2017, gol do Nenê de pênalti. Eu lembro que eu estava numa festa junina da minha caçula. Desde 2018, porém, o retrospecto mudou. 6 jogos, uma vitória do Furacão, um empate, 4 vitórias do São Paulo, incluindo essa. Agora há pouco em Curitiba, Atlético Paranaense 1, São Paulo 2, mais que o resultado, um jogaço do São Paulo. O primeiro tempo foi excelente do São Paulo, tomou um gol ali no acaso. No segundo tempo foi premiado com o entregue pelo Atlético Paranaense, mas foi um baita jogo do São Paulo. Segundo bom jogo, muito bom jogo do São Paulo. Quebra a invencibilidade do Atlético Paranaense nesse campeonato, não tem perdido de ninguém. E lá é osso jogar, gramado sintético e tal. Enfim, grande vitória do São Paulo do Zubeldia. Os problemas Caleri tomou cartão, a comissão técnica inteira do São Paulo tomou cartão, o Zubeldia foi expulso de novo, mas achei um baita jogo do São Paulo, excelente partida. O São Paulo agora tá aonde eu fico mais confortável de vê-lo, entre os 4 primeiros colocados. Esse é o lugar do São Paulo, para mim. Claro, amanhã pode mudar a rodada, Bahia ganhar, sei lá o quê, mas é um baita resultado, tirou o Atlético Paranaense da jogada, estava exatamente em cima dele, agora fica para trás. Grande vitória do São Paulo é para empolgar, para imaginar que o São Paulo pode fazer um campeonato brasileiro bom, não sei se vai ser campeão, não é isso que eu tô falando, mas campeonato como deve fazer, campeonato brasileiro, brigando lá em cima, incomodando os outros. Baita vitória do São Paulo, adorei a partida do Luiz Gustavo hoje, não sei o que vocês acharam aí, mas, pô, jogador de 30 e tantos anos, desarmando, armando, jogou muito bem. Lucas abaixo, mas enfim, vamos falando sobre tudo isso. Quero saber de vocês todos, eu quero saber o que vocês acharam, vocês e todos que estão aqui, você, Arnaldo, e todo mundo está aqui. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? A minha introdução já digo que eu adorei, mas fala aí, Arnaldo. Eu também adoro vitórias fora de casa, vitórias difíceis, vitória de gente grande. Tem muita gente falando aqui, vitória de gente grande. Acho que é uma vitória de gente grande, de um time que reagiu rápido, né? Eu tô vendo aqui nas imagens do Atlético do Milito, né, tomando uma sova do Flamengo. O Atlético não reagiu rápido, né? E o São Paulo teve o chacoalhão do Atlético, mas o São Paulo reagiu rápido se você reparar, numa mudança que a gente ficava antecipando aqui, que o Zubeldia faria, que era diminuir o revezamento, mudar o sistema e insistir. Mesmo que isso tenha sido nesse jogo arriscado, porque no segundo tempo, já com menos pernas, o São Paulo perdeu o controle do jogo, ele insistiu na escalação, demorou. Nossa, eu tô quase morrendo com essas demoras nas trocas, o time, né, bem desgastado, mas o São Paulo conseguiu uma vitória crucial. Tem sequela, sim, você citou o Caleri e os 2 membros da comissão técnica, né, o Max Cubeiras e o Zubeldia, os 2 expulsos, mas o Ferreirinha também tomou o 3º cartão, vem sendo o melhor jogador do time, né? Tomou o 3º cartão saindo para ser substituído. Ele tomou o 3º cartão por tirar a camisa no domingo e e esse está inteiro, né? Esse é o problema, esse está inteiro. E por também atrasar a saída de campo nessa partida. Mas isso aí é para o jogo com o Bragantino. Hoje não teve o Luciano, mas o time conseguiu jogar. No sábado, às 8 da noite, agora horário mudado, não terá o Caleri e o Ferroninha, mas o time vai conseguir jogar, sobretudo se a torcida for e entoar, né, e coordenar. Não é tudo perfeito ainda, tem oscilação, tem a hesitação do Jandrei, tem algumas questões, tem a sobrecarga do Luiz Gustavo e do Alisson no meio de campo, mas o São Paulo emenda 3 vitórias seguidas, e as 2 últimas contra times que estão disputando diretamente com ele. Não quebra o óculos. Eu sei que você está emocionado. Não quebre o óculos. Não quebre o óculos. Não quebre o óculos. Então, assim, contra times que estão disputando com ele, né? Cabeça a cabeça, Bahia, Atlético Paranaense. E agora tem outro time pela frente que está disputando com ele, que é o Bragantino em casa, que normalmente dá trabalho. O São Paulo tem que ganhar esse jogo. Tem que mobilizar para esse jogo. É pouco intervalo, mas
digamos que, de novo, além da vitória, sobretudo no primeiro tempo, foi uma partidaça do São Paulo. Partidaça. O jogo contra o Bragantino é para manter o embalo, porque depois tem descanso aí de 4 dias. Agora é aquele, como se fosse o final do campeonato. Vamos com tudo para tentar fazer mais 3, e aí, mais para frente, vemos. Ele tweetou um negócio e me mandou. É algo cultural, mas o Zubeldia vai ter que se adaptar. Na Argentina é muito comum os técnicos darem um passo para dentro do campo quando a bola está parada para dar instruções aos jogadores. Dificilmente são amarelados. Existe uma compreensão da arbitragem. Além disso, na Argentina são 5 amarelos para suspensão e não 3 como no brasileiro. Então uma observação. O Zubeldia tomou o segundo amarelo porque estava um passo para dentro do campo, não porque xingou. Dentro do campo, exatamente. Não porque xingou e tal e tudo mais, né? Cara, olha esse dado que o Alexandre Gisbrecht nos traz. Para quem acha que o Luciano é só um chato, para quem não sei o quê, porque o Caleri só reclama, não sei o quê. O Caleri e o Luciano, os dois, eles estão na 21ª colocação na história de jogadores que mais marcaram gols de vitória na história. São jogadores 21º lugar. Na frente tem só Serginho Chulapa, Luiz Fabiano, Miller, França, Careca, só essa turma aí. Dagoberto, Pedro Rocha, Raí, Caleri e Luciano, na 21ª colocação entre os jogadores que mais fizeram gols de vitória. Vai vendo, não é pouca coisa não. Em toda a história do São Paulo. Muito bem, Marcos Ferraz de Paiva, não dá para ter um goleiro que te dá pânico o jogo inteiro. Na última bola ele fez uma graça, né? Mas acho que ele fez de propósito, para o Pablo rolar nele. Não pode, claro. Faz isso, né, cara? Mas você entendeu? Ele fez de propósito, né? Eu sei que ele fez, mas quer que eu mate ele? Tipo, porque... Não, claro. Tem a discussão do gol do Fernandinho, que não é uma bola simples, mas foi uma chapadinha ali. Uma chapada direitinha. Chapada bonitinha. Um jogador... Bem, o Cássio, que tem 3 metros, pegava. Mas... É isso, um jogador muito acima. Essa não condeno, não. Ele jogou bem, eu gostei do Jandrei. Jogou bem, saiu bem do gol, né? Também, não dá pra reclamar do Jandra hoje, não. Felipe Sartin, Caleri lembrou que é argentino hoje, monstro, realmente incomodou demais o Kaique lá, que é um bom zagueiro, né? Eu gosto dele. O Caleri, todo jogador que vai, todo zagueiro, eu fico vendo aqueles bola da vez ou resenha, agora foi a vez do Murilo do Nottingham Forest, né? O do Corinthians. Qual é o centroavante mais difícil, mais chato que você já marcou, mais Caleri? Murilo do Palmeiras, Caleri, o outro, Caleri. É de fato difícil. E ele, assim, ele não é o primor, né? Mas ele incomoda o tempo todo, primor técnico. Muito. Ele perde o gol cara a cara no lance técnico, mas no rebote ele vai lá e confere e joga a Vera o tempo todo, tá? O tempo todo. Leonardo Gonçalves, seu Madruga tá jogando demais. O Luiz Gustavo, jogou demais hoje. Um dos melhores em campo. Hoje foi o melhor em campo pra mim, diz ele. Acho que a sequência de jogo tá trazendo de volta o bom futebol dele. Espero que ele não canse. Quero bater na madeira aqui. Porque ele tem 35 anos, não é um VT, não é um mocinho, né? Aliás, em campo, né? Fernandinho e Luiz Gustavo, né? Volantes de Copa do Mundo, os dois, né? Os jogaram 7-1, né? Os dois 7-1. Agora, Tirone, tem uma coisa, né? O 4-2-4 tá dando tabefes na minha cara a cada jogo, assim... Tá mesmo, a galera tá falando assim, e o 4-2-4, e aí o Ferreirinha. Muito porque o Ferreirinha vem fazendo o que o Nestor e o Michel não estavam conseguindo, né? Aliás, vem fazendo bem. Ele fez uma recomposição defensiva muito boa. A recomposição... Eu já tinha visto no jogo contra o Bahia, que ele tinha feito uma incrível, e agora ele tá toda hora dentro da área do São Paulo. Interessante. A recomposição defensiva dele é melhor hoje do que a do Michel e do que a do Nestor. Então, assim, aí ele compensa, porque ofensivamente ele é melhor. Então, além dos tabefes, você consegue ver hoje um esboço de time titular que tem jogadores no limite físico, como o Caleri, o Lucas, o Alisson, e outros ainda, quem entra muito abaixo, né? O Igor Vinícius também no limite, como o Rato, né? O Rato fez um bom primeiro tempo. Depois ele não consegue. E aí eu acho que o Zubeldia está insistindo. É uma mudança muito grande, né, de conceito. Ele mexia mais rápido, ele revezava, ele não está revezando, está demorando para mexer, está esticando o time ao máximo. Acho que até hoje ele passou do ponto, o Atlético dominava. E assim, aí, até o gol, né? Até tomar aí as alterações vão saindo por exaustão, ou por contusão, ou por suspensão, como é o caso na próxima rodada. E achei que... Você vê como é que é, né? Alguns jogadores... o Patrick hoje entra, você não fica com medo, né? Ele é um jogador que ele recuperou uma estabilidade. E o Diego Costa entrou bem no lado direito. Entrou bem também. Né? Então os caras entraram razoavelmente bem, mas tem uma diferença grande assim, entre o estágio do time, dos jogadores titulares e dos reservas. Né? Olha, o Francisco... Tá dando mesmo. Olha só, o São Paulo... Chega a sua terceira vitória seguida, o São Paulo entra no G4,
E o São Paulo venceu fora de casa uma equipe que não perdia em casa pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano. Há mais de um ano. Mais de 20 jogos. Mais de 20 jogos, exatamente. É um baita feito. É um baita feito desse São Paulo. Acabou a má fase, Birner. E o que foi? Como é que a gente explica aqueles 2 jogos, principalmente o jogo contra o Vasco, aquela coisa terrível do São Paulo? De repente o time Jogou se contra reencontrou. ninguém? De repente o time se reencontrou. Vamos reexplicar então. Quinta-feira à noite, São Paulo vai jogar com o Inter no Sul. Isso aí. Domingo à tarde, 4 horas, joga em Itaquera. Tá. Um clássico. Time ultra desgastado. Quarta-feira tem o jogo contra o Cuiabá, que faz um jogo muito físico. Sim. Vai pegar o Vasco? A derrota. Você pensava, vou marcar o jogo para domingo, no sábado. Foram 4 jogos sem vitória, né? 2 Nesse empates e meio 2 tempo, derrotas. São Se a Paulo... gente não atentar para isso, a gente vai ficar analisando como se nada tivesse acontecido. Vou dar mais uma informação para você. Isso pode acontecer com o Flamengo, por exemplo. Não, só que é o seguinte, também. aquela época, há pouco tempo atrás, quando oÃo Paulo estava nessa fase ruim, aí já começou uma série de histórias, porque o clima não tá bom, tem jogadores, É tudo mentira. treinadores, o Tudo Beldia, mentira, não não sei tinha o nada a quê, ver. papapá, tem É alguma tudo coisa bobagem. estranha, já não tá rendendo mais do mesmo jeito. Eu fui checar, é tudo bobagem. Então não tem nada Não tinha disso. problema nenhum. A Tinha nada. explicação é meramente Nada. calendário, Nada. viagem, desgaste, E- física. Vou dar excesso. uma informação técnica. Eu li as programações. Tá. O São Paulo não fez um treino tático nesse período. Tá, Era recuperar os jogadores e botar pra jogar. recuperar vídeo, papo. Não fez um treino para ajustar o time para enfrentar essas equipes. Bene, e contra Cuiabá e Vasco, pegou 2 adversários que fizeram jogos muito físicos. Sim. De muita intensidade. E foi sucumbindo ao longo dos jogos. Fisicamente. Vou dar um exemplo do jogador que hoje não fez uma boa partida. Não fez um jogaço hoje. Jogaço. E que é o melhor jogador do São Paulo. Porque é claro que fisicamente ele está um pouco abaixo, o Lucas. Sim. O Lucas precisa. É verdade. O Lucas precisa, em algum momento, acho que Porque a sequência dele também não sai do time. Ele não sai. Ele está sai do time. lutando Não- contra não dá essa... pra ele. contra a questão física mesmo. Então, sabe assim, Mesmo esse lance do Caleri, esse lance aqui, que ele chuta assim, sem o apoio certo, e ele bota a mão na canela e tal. Tem alguns momentos que você nota que é todo o acúmulo de uma temporada que, como todas as outras, que exigem demais. E aí a culpa recai só sobre o jogador. sempre. Aí falta vontade, aí tem problema no pois CT, é. aí tem não sei o quê, tudo balela. Às vezes isso é verdade. Nesse caso, eu garanto pra você, não tinha nada. Porque a evolução Nada. agora foi gradativa. Ele fez um jogo, o São Paulo fez um jogo seguro contra o Criciúma, aí teve emoção no final, porque teve a falha, Um erro já fez, individual. saiu gol e tal, um erro individual, mas foi um jogo seguro, Sim. São Paulo. Tranquilo. O jogo contra o Bahia, a gente tá falando aqui, foi um dos melhores, não, o melhor jogo do São Paulo no ano, Campeonato etc, Brasileiro, e tal, ou no do ano, Campeonato depende da Brasileiro, enfim. interpretação, sim. Ok. E hoje fez outro bom jogo, o São Paulo. E o São Paulo tem dificuldade pra jogar E o São contra o Paulo Atlético lá. mas mostrou um crescimento em 3 jogos. Não, assim, o São Paulo finalizou mais, teve mais momentos de imposição do que sofreu. Se o São Paulo não fosse um time com muita personalidade, isso tem a ver com os jogadores. E eu vou sempre ressaltar, quem trouxe esses jogadores de personalidade? Alisson, Wellington Rato, O Rogério galera Ceni. também. Rogério, né? Então, assim, o Lucas, jogador de personalidade, mas aí já, obviamente, é uma coisa diferente. Então, é um time que consegue lidar quando o jogo encaixa com muita dificuldade. Vou dar uma informação. Quem conhece o CT do São Paulo diz que o dia que o São Paulo perde um jogo ali é clima de velório. É proibido ser feliz. Tá certo? Não é brincadeira, não sei, eu não sei se vai chegar a tanto assim, né? Tá Tem que falar certo, tudo cara, bem. perdeu, tem que sentir a derrota, Não, pô. sentir a derrota, Tem sim. que sentir a não precisa derrota, chegar pô, nesse nível óbvio. extremo. Mas é um time com muita personalidade. O que o São Paulo não é tecnicamente um time exuberante. O São Paulo não é o Flamengo. O São Paulo não tem, se o Atlético tiver time titular, o nível técnico do Atlético, do Internacional, de outras equipes que são mais fortes. Não tem o nível técnico do meio campo pra frente do Botafogo. Ô, Bini, mas- se todos os jogadores estiverem à disposição. Mas é um time que tem as suas virtudes. E elas apareceram todas no jogo de hoje. Mas nos jogos contra Bahia e Atlético, ele teve momentos exuberantes. Teve momentos, além de imposição, sabendo o que fazer com a bola. O primeiro gol hoje sai de uma jogada bem trabalhada. E quantos times conseguem trabalhar jogadas de pé em pé contra o Atlético na arena? Então, vou dar um exemplo. Um jogador, Difícil. para mim o Ferreirinha, eu posso estar sendo exagerado, mas você acha que esses 2 jogos é a melhor sequência de 2 partidas da carreira dele. Né? Ele jogou demais contra o Bahia. E hoje, por exemplo, no lance do primeiro gol, além de ele ter jogado muito, no jogo de hoje de novo, eu falei, vai puxar pro pé direito para chutar. Bateu de esquerda, marcou um golaço. Foi. Quer dizer, o jogador tá com confiança lá em cima, tá com moral alto, um jogador que, tecnicamente, é ok, é um bom jogador, mas está longe do nível Flamengo, do nível Atlético, Nesse ponto, do Atlético do Inter. Pra fazer uma comparação, Mas tá? mesmo com esses jogadores, com um bom técnico, um trabalho competente, com um ambiente Perfeito. organizado, o São Paulo consegue ser muito E competitivo. só uma pergunta que foi feita e consegue ser vistoso pelo também. repórter, porque o Zubeldia, não sei se ele entende isso também. Ele entende, mas eu não sei como é que... Aquela coisa, você entende uma coisa que você nunca viveu, mas quando bate na sua pele, quando você sente, é diferente. Esses pontos para o São Paulo poder se concentrar nas Copas
são essenciais. Porque o São Paulo não é um candidato ao título de campeão brasileiro. Se o São Paulo for campeão brasileiro, vai ser uma exceção. Tá, mas nessa altura não pode desistir, Não, jogar toalha. de jeito nenhum. Precisa estar no planejamento, briga por título. De jeito Mas nenhum. o foco é Copa. As Copas. Só para o Principalmente torcedor do Libertadores. Grêmio não ficar triste. No Grêmio ele teve jogos melhores. Ele não manteve, mas ele teve grandes jogos no Grêmio. Teve grandes jogos, mas... Eu acho que no São Paulo ainda ele não jogou o melhor momento dele no Grêmio ainda não existe. Porque esses 2 jogos dele No foram São Paulo. muito Mas bons. já vive o melhor mas momento lembro do mais São um Paulo. pouco, Mas mas- posso falar de um que tá indiscutivelmente no melhor momento da carreira, que é o Alisson. Ah, nossa. Mas disparado. 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 E assim, vamos lembrar que ele surge como um pontinha, mais É. um, né? Bom, No mas Grêmio. mais um, né? Cruzeiro, Grêmio. E, cara, ele é um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro hoje. Fácil. Nível discutir seleção do campeonato. Esse é um caso mesmo. maravilhoso, Né? porque é o jogador que se redescobre no meio da carreira. É muito difícil. Depois de uma isso. depressão de cogitar suicídio. E é muito difícil. É assim, além desse caso, Que é você espetacular como isso, jogador, ser convencido a mudar aquilo que você foi construído para executar uma função. Quer dizer, talvez ele tenha enxergado um limite ali. E aí ele se abriu para um novo momento dentro de campo. Ele nunca foi como esse pontinho, o ponto, o que ele é de volante. Ele não foi 30% do que ele é de O São Paulo volante. tem 2 jogadores substituíveis. Que mudam times quando ele sai. Caleri né? e o Alisson. E o Lucas que. O Lucas é- Esses três dão. Eles dão assim. O Lucas sobe muito o nível. Mas se ele não puder jogar, o Luciano faz aquela função e o time consegue jogar bem. O Alisson, quando sai, principalmente sem o Pablo Maia, Derruba. muito. E o mas- Caleri também não tem como... Mas o Alisson, para jogar o ideal dele como meia, precisa de alguém fazendo a proteção. Era o Pablo Maia e agora o Luiz Gustavo está fazendo esse papel jogando bem também. com excelência. Hoje, mais um Mas grande ele já jogo foi dele. até primeiro. Não foi? Já foi. Já foi. Mas para mim ele funciona melhor como segundo homem, tendo liberdade para sair um pouco. É um cara combativo, que sabe marcar, mas com essa proteção, aí é o São Paulo ideal. Então o Zubeldia, mesmo sem o Pablo Maia, já tem o desenho do time hoje. Tá prontinho, demorou alguns jogos para encontrar, ele testou algumas Normal também, situações. né? Faz parte. Não, e são 17 jogos do Zubeldia. Parece que a gente tá falando do Zubeldia há mais tempo, mas o recorte ainda é curto. E nesse espaço, ele já tem um time e uma identidade em andamento. O Biner tocou num ponto que é, assim, por justiça, né? Esse São Paulo aqui começou a ser construído pelo Rogério. Sim. São Paulo foi campeão com o Dorival. Sim. Aí teve, com o Carpini, perdeu rendimento. Volta o Zubeldia, cada um dá o seu entendimento de futebol ali. Mas não é que o São Paulo assim, ficou de ponta cabeça porque um treinador veio e mudou tudo o que o outro tinha feito. Começou até lá com o Crespo, que voltou a ganhar um título. Mas o Rogério fez escolhas aqui, como o Elton Rato, que está voltando. E esse é um São Paulo assim, que ele tem uma sequência. Não é que a cada treinador que a gente citou, você teve uma revolução, saíram 10, vieram 10, saíram 10, vieram 10. Não, foi um trabalho, quer dizer, e tomara que o São Paulo enxergue isso internamente, quer dizer, como a construção de um elenco, saber escolher isso, o Rogério fez muito bem, porque ele foi buscar um perfil que não era o perfil da riqueza. O São Paulo não podia competir com outros, como o Flamengo, até como o Palmeiras, mas ele montou um perfil de jogadores que competem. E mudou muito a característica de um time, que tinha o Patrick, É que era um verdade. time, sabe, com menos capacidade de marcação. E que o torcedor queria um São Paulo que lutasse. E História muito isso tem menos hoje. personalidade. Isso tem hoje. E era um time com menos personalidade para lidar com os momentos adversos. Esse time lida com momentos adversos e consegue sair deles de um jeito respeitável. Agora, Pessoal, o São Paulo embala a terceira vitória seguida. Pouco mais de uma semana a gente falava de uma pequena crise, né? Que São Paulo não vencia 2 jogos, aí o Zubeldia virou a chave e o São Paulo venceu mais uma no dificílimo jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Atlético estava invicto há mais de um ano, se eu não me engano, e o São Paulo foi lá e tirou a invencibilidade do Atlético Paranaense num bom jogo, muito bom jogo do São Paulo. O São Paulo recupera alguns pontinhos perdidos no Campeonato Brasileiro e, né, mais importante, a gente tinha muita dificuldade de jogar lá nos últimos anos. A gente tem tomado a iniciativa, vencido, empatado, pontuado, mas ontem vencemos um ótimo primeiro tempo. Segundo tempo, o São Paulo cai fisicamente, tem dificuldade, mas mesmo assim o São Paulo consegue a vitória. Um time à la Caleri, né, com sangue no olho, né? Acho que não tem um destaque negativo, quer dizer, não é que é um destaque negativo, mas vai pro gol, a gente fica com medo, né? E o Jandrei toma aquele gol ali do Fernandinho, tudo bem, uma bola bem colocada, mas ele só podia chutar daquele lado, ele só podia chutar ali, né? E
sabe, se a gente assim, eu não sei se é implicância, não sei se a sensação é essa, mas eu acho que você vê o gol ali e fala, puta, dava pra pegar, né? E no último lance, ele faz 2 tempos ali, o Pablo quase pega, uma bola boba. Então, assim, o Jandrei traz muita insegurança pro torcedor do São Paulo, pelo menos pra mim ainda, né? Mas, apesar dos pesares, apesar do Jandrei, o São Paulo consegue uma vitória importantíssima, já fica próximo do G4 ali, com 24 pontos. E chegando quase rumo, né, a média que o Tchoroni fala de um time brigar para ser campeão, né, que é 2 pontos, fazer uma média de 2 pontos. Então hoje o São Paulo tem 14 jogos com 24 pontos, deveria ter 28, né, mas assim, você vencendo, continuando a vencer, você vai reduzindo essa distância, chegando nessa média. São Paulo que agora vai jogar contra o Bragantino, sem Caleri, terceiro amarelo, sem Ferreirinha, terceiro amarelo. Tudo bem que o Luciano retorna. E agora, o mais impressionante, queria saber de vocês se alguém lembra. Técnico e auxiliar técnico expulsos. Sem os dois no jogo do fim de semana contra o Bragantino no sábado, que agora mudou para as 8 horas, porque o Brasil e sua incompetência, né, conseguiram ficar em segundo do grupo, mas também é uma boa notícia que o Brasil já é logo eliminado. E o Rafael pode voltar e a gente pode parar de sofrer com o Andrei, né? Veremos até lá. Mas bem, e aí quem foi o técnico ali nos últimos 10 minutos finais foi o Milton Cruz, que possivelmente deve ser o técnico para o fim de semana, já que nenhum dos dois vão poder estar à beira do campo, né? Então, assim, você tem a boa notícia que é a volta do Luciano, mas, né, perde ali os 2 jogadores de frente importantíssimos. O Ferreirinha mais uma vez ganhou como o melhor do jogo. Muito bem, foi muito bem mesmo. É um cara que incomoda a defesa, né? E numa noite que o Lucas foi anulado, né? Não foi bem. Mas quando o Lucas não vai bem, né? É o Lucas, né? E o cara briga, o cara corre, mas assim, não foi bem. Foi anulado, literalmente. E aí o Ferreirinha foi a válvula de escape e fez um belo gol, fez diversas jogadas individuais e foi o Ferreirinha que a gente queria ver, né? Aquele cara que enche o saco e tal, mas agora ele tá sendo um cara que faz gol, né? E foi um belo gol, né? Porque ele domina errado, mas ainda assim, com as pernas esquerdas que não é boa, bota a bola no ângulo, sem chances pro goleiro. E logo em seguida o São Paulo toma o gol, né? Logo em seguida, e o Atlético Paranaense não tava fazendo nada. São Paulo, esse que é o negócio de vez em quando, a crítica que eu tenho, mas acho que não sou só eu, porque eu vejo muita análise nesse sentido do São Paulo. O São Paulo mata o jogo, né? O São Paulo tem que matar o jogo. Aí fica naquele 1x0 e toma 1x1. Aí fica naquele 2x1 com um jogador a mais, porque o Wellington consegue fazer com que o goleiro do Atlético Paranaense seja expulso. E assim, o São Paulo sofre, cara. E aí o São Paulo faz muitas faltas e é o que o Atlético Paranaense queria. A única chave que os caras tinham, a única jogada que eles tinham. Cruzamento na área. Cruzamento na área, chuveirinho. Então o São Paulo passa ali 10, 15 minutos ali sofrendo. Com um jogador a mais. Sem necessidade de estar sofrendo. E bola na área, bola alçada, mas aí tu tem a Arboleda, tem o Luiz Gustavo. E aí a gente tem que falar de todos eles, né? A defesa muito bem, o Wellington conseguiu a expulsão do goleiro, então não tenho mais nada para dizer sobre isso. Apesar que a gente sabe que ele tá saindo aí do São Paulo ao final do ano, mas comprometimento, profissionalismo nota 10, então acho que jogadores por muito menos aí fizeram muito menos. Aí tem jogador na Colômbia aí, né? Que é craque na Colômbia, no Brasil não joga nada e ganha milhões. E esse cara tem um salário abaixo do elenco, como todos sabem. Não defendendo o Wellington, mas pelo menos ele é profissional. Depois o Patrick entra no lugar dele e não tivemos problema dessa vez. Acho que dessa vez mais seguro. Gostei. Eu que bato no Patrick sempre. Dessa vez mais seguro. Tudo bem que tava com um jogador a mais, São Paulo na frente, mas ainda assim o Patrick sempre dá umas emoções pra gente, né? Arboleda e Alan Franco, padrão. Na direita, o Diego Vinícius foi o que mais sofreu, talvez. Mais abaixo, talvez, ali. Sofreu bastante. Tanto é que o Zigodia coloca o Diego Costa depois para dar uma segurada. Aí o Diego Costa, às vezes, quando se empolga ali no ataque e tal, mas também não comprometeu. Alisson e Luiz Gustavo, motorzinhos, cara. Primeiro tempo, pá. Segundo tempo, aí caem fisicamente, mas ainda assim seguraram o rojão. O Lucas muito apagado, bem anulado pela equipe do Atlético Paranaense, tanto é que ele é substituído depois. O Wellington Rato também não fez aquela partida, mas sempre taticamente ajudando na marcação e tal.
E aí os destaques de São Paulo, Caleri com sangue no olho ali, discutido com o zagueiro, fazendo gol. Fez também um baita pivô, um baita passe pro Ferreirinha no primeiro gol. E o Ferreirinha, né? São os destaques maiores de São Paulo num time que foi muito bem como um todo, né? Jandrei coloca a parte ali, né? Tipo, não é aquela falha, na minha opinião, mas é o Jandrei rezando pro Rafael voltar. Os que entraram não dá muito pra falar, mas aí o Juan foi lá, brigador, conseguiu uma falta. O Nestor também participativo. Então, assim, jogadores que entraram, o Patrick, como eu disse, não deu problema. O Diego Costa também foi bem. Então, assim, o São Paulo sai com um baita resultado. Eu apostava ali num empatezinho. E uma vitória que pesa muito. O São Paulo chega com moral contra o Bragantino que também está ali na frente. E o São Paulo já bateu um adversário que estava na frente dele, que era o Atlético Paranaense. Agora o Bragantino é outro aí que está brigando com o São Paulo ali na frente. O São Paulo tem sempre muita dificuldade para jogar contra o Bragantino, isso é verdade, tanto no Morumbi quanto lá em Bragança. Esse jogo vai ser no Morumbi. A gente espera aí que o estádio esteja lotado, e deve estar. E é um horário bom, sábado 8 da noite, não é nada assim, né? Depois dá para sair e torcer contra a seleção. E veremos aí qual vai ser a equipe que o Zubeldia irá apresentar, mas que o Milton Cruz irá dirigir pelo jeito, né? Nem voltou, já foi expulso. O Zubeldia acho que tem um problema sério com marcação de área técnica. E o técnico tava. E o juiz estava em cima dele o tempo inteiro, deu mole e foi expulso, né? É o que a gente sabe. Luciano e Lucas vão pro jogo. Agora, quem vai entrar no lugar do Caleri, quem vai entrar no lugar do Ferreirinha, veremos, né? Tem Eric, que a gente não vê há um bom tempo, apesar que ele joga mais pela direita. André Silva, uma das opções, o Juan é outra das opções. Então, assim, vai fazer falta. Os dois jogadores foram os melhores em campo e não estarão aptos a jogar no sábado. Mas depois do sábado também, se o São Paulo consegue passar do Bragantino, é o Atlético Mineiro, que vive um momento conturbadíssimo. Tomou uma sapeca do Flamengo ontem em casa, 4-2. Então, assim, o São Paulo tem que aproveitar esse bom momento técnico para continuar obtendo vitórias e a gente chegar o mais rápido possível aí aos 45 pontos. Mas, Marcelo, você faz em 45 toda hora. Essa equipe é muito mais capaz do que isso. Eu sei que é muito mais capaz do que isso, mas quando chegar em 3 competições, como é que vai ser, né? Não sei, será que vai aguentar? Será que o São Paulo vai ter foco para manter essa pegada? O São Paulo parece ser um time mais de Copas, né? E parece que a diretriz ali dentro é o São Paulo buscar títulos em Copas. Mas se o São Paulo estiver ali no G4, aí já é um grande avanço comparado a campanhas anteriores, né? Já é um grande avanço, acho, no momento, mas acho que o São Paulo pode se estender, alongar mais aí essa briga pelo título brasileiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos?